E aí, galera, voltamos. Peço desculpas a vocês. Meu celular não tem uma capacidade muito grande de filmagem, portanto, esta aula será dividida em dois vídeos, em duas partes, tá bom? Portanto, dois vídeos, né? Vamos lá? Então, nós estamos revendo o chamado modo indicativo e neste modo indicativo o fato, né, ele acontece, ele é concreto. Esse modo indicativo indica uma atitude de certeza, verídica a informação. Podemos dizer assim, né? Podemos afirmar que essa informação, a informação que está no modo indicativo é uma informação, entre aspas, verdadeira, tá? Vamos lá. E nós vimos que neste modo chamado de indicativo, os tempos que fazem parte deste modo indicativo é o chamado tempo presente, o tempo pretérito e o tempo futuro. Lembrando, mais uma vez, inclusive a gente trabalhou umas frases bem legais com vocês, né, na última quarta-feira. Trabalhamos, desculpem, na última sexta-feira, trabalhamos com vocês umas frases, um exercício de reconhecimento, né, de ressignificação de uso desse tempo, dos tempos do modo indicativo, tá? Nós vimos que a palavra pretérito é uma palavra sinônima da palavra passado, não é? Tanto faz eu dizer pretérito perfeito ou passado perfeito, não é? Não esquentem a cabecinha, não, porque essas palavrinhas pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, aos poucos elas farão parte do nosso vocabulário, né, do vocabulário de vocês, quando vocês menos tomarem vez, já estarão falando em pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, tá? Lembrando que este assunto é um assunto fundamental, porque está relacionado, este assunto está relacionado a todas as nossas circunstâncias de vida social, familiar, religiosa, de trabalho, de escola. Em qualquer circunstância da nossa vida, estaremos envolvidos em situações verbais, não é? Tá bom? E tudo que significa essas situações verbais. Então, o tempo pretérito perfeito é quando a ação ela tem a sua ocorrência completamente do passado. Se eu digo assim, eu cantei no coral do Ipojuca. Já que o modo é indicativo, então esse fato aconteceu e ele tem o seu acontecimento, a sua ocorrência concluída lá no passado. Eu cantei, não canto mais. Tá vendo? Chamado tempo pretérito perfeito. O tempo pretérito imperfeito, ele acontece tão lembrados que eu falei para vocês, que é só a gente colocar AVA ou então ia no final do verbo e o verbo automaticamente é transformado no modo indicativo. É transformado em pretérito imperfeito. Vamos a um exemplo. Se eu falar assim, observa a sua frase. Eu cantava no coral da Assembleia de Deus do Ipojuca quando um membro da congregação falou de Jesus para alguém. Ó, eu cantava, AVA, do verbo cantar, ó, cantava. Eu cantava do coral da Assembleia de Deus do Ipojuca. Tá vendo? Esse cantava, esse AVA, é chamado de pretérito imperfeito. Ou então assim, olha outro exemplo. Eu vivia no Ipojuca quando ocorreu o coronavírus. Olha, eu vivia, o ia no verbo viver, tá vendo? Isso é chamado de pretérito imperfeito, tá bom? Como o modo é indicativo,
a situação significa que tem a sua ocorrência de certeza, tá joia? E o futuro, futuro do presente e futuro do pretérito, tá joia? A gente vai se dedicar um pouquinho a esse tempo presente e a esse tempo pretérito, e vou passar uns exercíciozinhos, tá? Para a gente ir dando solidez a esse assunto, e a gente vai ver com mais calma esse futuro do presente e esse futuro do pretérito, tá? Lembrando a vocês que o futuro do presente é quando a ação dita ainda vai acontecer, e o futuro do pretérito é quando a ação é futura, mas ela acontece em função de um tempo passado, tá joia? Para não complicar muito, né? A gente vai se deter no tempo presente e no tempo pretérito, perfeito, imperfeito e mais que perfeito, tá? E a gente vai ver daqui a pouquinho esse tempo chamado de futuro, futuro do presente e futuro do pretérito. Mas eu já quero ver com vocês, já nesta aula, o chamado modo imperativo, que é bem mais tranquilo se nós pensarmos em apreensão de conteúdo, né? O modo imperativo é quando ele indica uma ordem, um pedido, um desejo. Se eu falo assim, eu quero viajar a São Paulo, eu quero. Olha, um desejo, tá vendo? Como é um desejo, esse modo, ele indica, ele expressa um desejo. Outro exemplo aqui, do modo imperativo, indicando, né, podendo indicar uma ordem, não viaje à noite, não faça isso. São exemplos do chamado modo imperativo, a indicação de ordem, de pedido, né, de desejo. Se eu digo assim, pare de jogar games à noite, pare, olha a ordem, ou um pedido, né, vai depender muito da pessoa que está falando, né? Ou então quando eu falo assim, estude muito para passar no Enem, para ser aprovado no Enem, estude, ordem, né? O pedido vai depender muito da pessoa que está falando, né? O modo imperativo é quando esse modo ele expressa uma ordem, ele expressa um pedido, ele expressa um desejo, né? É isso aí. Modo imperativo, modo indicativo. Já vimos com vocês o modo indicativo e vimos os tempos do modo indicativo, com exceção do modo do tempo futuro, que vamos ver com calma, para não complicar muito, tá? E vimos com vocês o modo imperativo, indicando um pedido, indicando uma ordem, indicando um desejo. Se eu digo assim, cante no coral da igreja, cante, pode ser um pedido, né? Pode ser uma ordem, vai depender muito das circunstâncias nas quais o falante, né, a pessoa que está fazendo esse uso, né, está funcionando. Tá joia? Galera, por enquanto é isso que nós temos para vocês hoje, mas aí temos um exercíciozinho com três questões, tá? 3 propostas. A primeira questão, galera, eu coloquei no zap da sala, eu coloquei uma notícia, tá? Aí vocês vão indicar para mim as partes dessa notícia. É uma notícia de jornal. A imagem de uma notícia de jornal, jornal de papel, jornal impresso. Aí vocês vão dizer para mim as partezinhas. Vocês vão escrever título, aí vão colocar título, aí vai escrever o título, tá? Lead, aí vai escrever a partezinha do lead. Subtítulo, se houver, aí vão escrever o subtítulo. E a introdução não é para escrever a introdução toda, não, tá?
Faça o seguinte, escreva somente o primeiro parágrafo da introdução. Somente vai dar umas 5 linhas. Não é para escrever toda a introdução, não. Tá joia? Então, vocês vão escrever o título. Aí vocês colocam o título e escrevem o título. Subtítulo, se houver na notícia, se liguem. Aí vão escrever o subtítulo. Lead, que é a introdução. Vocês vão escrever a introdução. E o corpo do texto. Não é para escrever o corpo do texto todinho, não, tá? Escreva somente um parágrafo do corpo do texto. Só um parágrafo. Não é para escrever todo o corpo do texto, não. Escreva somente um parágrafo indicando já o corpo textual da notícia. Se houver olho, aí você vai escreve, colocar a palavra olho e escreve a partezinha que se refere a olho, tá? Se houver, você vai ter que fazer uma análise do texto que está no zap da sala, que está enviando, tá? Essa é a primeira questão. A primeira proposta é essa. A segunda questão é a seguinte: vocês vão recortar uma imagem de jornal. Vocês podem pegar, lá no Camarta tem muito jornal ali pelo Camarta, ali naquela parte da feira do Ipojuca ali, no supermercado Camarta, né? Eu já vi vários jornais ali. Vocês podem pegar ali um jornal, recortar uma notícia, colar e mandar para mim. Tá joia? E a terceira questão, vocês vão fazer 10 frases no modo imperativo. Tá joia? 10 frases, que essas frases elas estarão no modo imperativo. Tá joia? Vimos o modo indicativo, já vimos esse modo indicativo e os tempos dele desde a última semana. Estamos agora no chamado modo imperativo e eu preciso que vocês façam 10 frases no modo imperativo. Fácil demais, não é? Então, sintetizando, o exercício de vocês vai ser: primeiro, eu coloquei uma imagem de uma notícia, aí vocês vão dizer para mim cada partezinha dessa notícia de jornal. O título, o subtítulo, a partezinha do lead, a partezinha do corpo do texto, olho se houver, a fonte, tá joia? Lembrando que o corpo da notícia não é para escrever tudo, não, tá? Escreve só um parágrafo, tá excelente, tá de bom tamanho, tá joia? A segunda questão é para vocês recortarem uma notícia de jornal e colarem. Vocês podem recortar de revista, de jornal, podem imprimir na Lan House, vocês podem pegar lá no Camarta, ali pelo Camarta tem jornais, pode pedir a alguém, pode ir num livro e recortar e colar, tá joia? Tudo isso é possível, vai depender só do seu esforço, né? Da sua dedicação. E a terceira questão é para vocês formarem, criarem 10 frases no chamado modo verbal imperativo. Tá bom, galera? Que Deus abençoe a todos e a todas. Eu estou à disposição hoje o dia todinho. Pode ficar à vontade. Um abração para vocês. Tchau, tchau.